Olá, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Rafael Paiva e você me encontra lá no Instagram, no @paivaprof. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero te pedir para seguir o nosso canal aqui no YouTube, para você também ativar os sininhos de notificação e, por que não, curta e comenta esse vídeo. O tema de hoje é um tema polêmico, mas é um tema que eu vou analisar sob o ponto de vista técnico. Eu quero falar aqui com vocês sobre uma grande polêmica que vem rondando a internet nos últimos dias, que é a seguinte: Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, ele pode ser presidente da Câmara mesmo? Por que surgiu essa polêmica nos últimos dias? Porque Rodrigo Maia não nasceu no território brasileiro. Rodrigo Maia nasceu no Chile. Então surgiu essa questão porque a Constituição ela define que alguns cargos têm que ser obrigatoriamente preenchidos por brasileiros natos. Ela faz isso no artigo 12, parágrafo 3º. Então, artigo 12, parágrafo 3º, a Constituição estabelece alguns cargos que somente podem ser preenchidos por brasileiros natos. E presta atenção, dentre esses cargos está o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Então, feitas essas considerações, superadas essas premissas, vamos analisar. Rodrigo Maia, que não nasceu no território brasileiro, ele pode ser presidente da Câmara? Veja só, cada país é livre para escolher o seu critério de nacionalidade. Então, alguns países, como é o caso, por exemplo, da Itália, tem muito forte a questão do ius sanguinis. Então, você pode ter nascido no centro de Roma. Se você não tiver ascendência, não tiver sangue italiano, você não será italiano nato. Países da América, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, até por razões históricas, tem muito mais forte a questão do ius solis, ou seja, a questão do solo. Se você nascer em território americano, seja seu pai brasileiro, sua mãe argentina, você será considerado um norte-americano ou um estadunidense nato. E no Brasil? No Brasil, o artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal, que é um artigo de leitura obrigatória, ele estabelece os dois critérios. Então, nós adotamos como critério de nacionalidade originária brasileiros natos, tanto o critério de solo, como também o critério de sangue. Então, vamos para a lousa agora, eu vou te mostrar o que o artigo 12, considerando esses dois critérios, nós vamos chegar a 4 situações de reconhecimento da nacionalidade originária brasileira. Será que o Rodrigo Maia está em alguma delas? Se ele não tiver, ele não pode ser presidente da Câmara. Bora lá? Vamos lá então, passar aqui para a nossa lousinha. Vamos falar aqui do senhor Rodrigo Maia. O seguinte, começando aqui primeiro, nos adicione lá no Instagram. O meu Instagram é o @paivaprof. E o da Van é o @van_andres. Nos adicione lá no Instagram. Vai ser um prazer ter vocês ali no nosso Instagram. Beleza? Instagram. Beleza, vamos lá falar um pouco então sobre os brasileiros natos. Então vamos lá, brasileiros natos. Afinal, quem que a nossa Constituição Federal considera como brasileiros natos? Será que o Rodrigo Maia está aqui? Vamos lá, vamos ver. Todas essas regras, inclusive, estão no artigo 12, inciso 1 da CF. Se você não acredita em mim, vai lá no artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. Muito bem. O primeiro critério aqui é o critério de solo. Então, é brasileiro nato quem nasce no território brasileiro. Então, quem nasce no território brasileiro, claramente não é o caso do Rodrigo Maia, é brasileiro nato. Aí tem uma pegadinha aqui, salvo
ser filho. Olha que legal. De papai e, tem que ser os dois, mamãe. Opa. Estrangeiros. Estrangeiros e a serviço do governo estrangeiro. Essa aqui, pessoal, presta atenção, é a única hipótese de quem não nasce no Brasil não ser brasileiro nato. A regra é, nasceu no Brasil, meu Brasil brasileiro, é brasileiro nato. Com a única exceção, quando o papai e a mamãe, então tem que ser os dois, forem estrangeiros e mais, estiverem a serviço do governo estrangeiro. Então veja aqui, Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, não nasceu no território brasileiro, então ele não se encaixa nesse perfil. Vamos ver os outros? Vamos lá. Ainda dentro da lógica do artigo 12, inciso 1, temos aqui um segundo critério. Olha só, também é considerado brasileiro nato quem nasce no exterior, desde que filho de pai ou, hoje aqui que basta seja só um, mãe brasileiros que estão a serviço do governo brasileiro. Então, quem nasce no exterior, então o critério agora não é mais o de solo, mas o critério de sangue. Quem nasce no exterior é filho de pai ou de mãe, não precisa ser os dois, brasileiros, a serviço do governo brasileiro, também é brasileiro nato. Aqui eu não sou profundo conhecedor da história do Rodrigo Maia, mas pelo que eu pesquisei na internet, não era esse o caso. Fui informado, vi aí nos noticiários, que o pai do Rodrigo Maia, na época da ditadura militar, estava refugiado, estava exilado no Chile. Então, ele não estava a serviço do governo brasileiro. Então, até agora, Rodrigo Maia não pode ser considerado brasileiro nato. Vamos ver a terceira hipótese? Vamos lá. Bora para a lousa. Vamos falar da terceira hipótese. Também é considerado brasileiro nato quem nasce no exterior, desde que, sempre assim, né? Filho de pai ou mãe brasileiros e, sempre tem mais alguma coisa, né? For registrado na repartição brasileira competente. E o que seria essa repartição brasileira competente? O consulado, a embaixada, até mesmo o próprio cartório de registro civil aqui no Brasil. Então veja que interessante. Se a criança nascer fora do Brasil, mas tiver ou o papai ou a mamãe brasileiros e ela for registrada na repartição brasileira competente, pode ser o consulado, a embaixada, o próprio cartório de registro civil aqui no Brasil, essa pessoa será considerada brasileira nata. E ó, é esse exatamente o caso do Rodrigo Maia. Por quê?
nascido no Chile, o pai do Rodrigo Maia foi lá e o registrou na Embaixada Brasileira. Então fez o registro de nascimento do Rodrigo Maia na Embaixada Brasileira. Então, sim, Rodrigo Maia pode ser considerado, aliás, ele é considerado brasileiro nato, então ele pode então assumir o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Deu para entender? Tá, professor, mas e se, olha só, vamos viajar agora. E se o pai do Rodrigo Maia não tivesse registrado ele na repartição brasileira competente? Ainda assim, ele poderia ser considerado brasileiro nato? Vamos lá, é a quarta e última hipótese de reconhecimento da nacionalidade, originária brasileira, dos brasileiros natos. Então, a Constituição, no artigo 12, inciso 1, estabelece que é brasileiro nato quem nasce no, assim, exterior, filho de pai ou, só precisa ser um, tá? Mãe brasileiros e após atingida a maioridade, vem a residir no território brasileiro e opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Então veja só que se Rodrigo Maia, que nasceu lá em Santiago do Chile, se o pai dele, que é brasileiro, não o tivesse registrado na repartição brasileira competente, que, repito aqui para vocês, foi o que aconteceu, tá? Mesmo assim, por ser filho de pai ou de mãe brasileiros, Rodrigo Maia poderia, então, vindo morar no Brasil após os 8 anos, poderia também ter o reconhecimento da nacionalidade originária brasileira, ou seja, ele seria considerado brasileiro nato. Deu para entender? Não precisou fazer isso porque o pai do Rodrigo Maia o registrou no cartório lá na Embaixada Brasileira em Santiago, no Chile. Tá legal? Então, Rodrigo Maia, brasileiro nato, então ele pode sim ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Tá legal? Os fundamentos estão lá no artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal e também no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Ficou essa dica aqui importante. Um beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.